Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, vamos falar aqui da situação política do Vasco. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo na sede náutica da Lagoa. E o assunto foi a ratificar aí o segundo membro da cadeira da SAF, né? O segundo vice do Pedrinho, o Paulo César Salomão, né, que trabalha muito aí nos bastidores da Justiça do Rio de Janeiro. E ele é o segundo membro da cadeira da SAF. E é um cara que a gente sabe e analisa que ele é importante, principalmente uma força muito grande no cenário jurídico do Rio de Janeiro. Mas o que me preocupa foi a fala do Paulo César Salomão em relação à quebra de contrato da 777 com a Vasco SAF. Ele acha que seria muito leviano por parte dele acontecer dessa quebra de contrato, acontecer principalmente na justiça. Ele não promete isso. Isso me deixa muito preocupado, pois a gente, antes desses aportes aí de setembro, a gente precisaria sim brigar e lutar na justiça por essa quebra de contrato. A gente sabe muito bem que as coisas andam de mal a pior dentro do Vasco. Tem canais aí que eu vi hoje pela manhã falando sobre a unificação da situação com a oposição, que isso é muito bom para tirar a 777, e o cidadão falou que para que querer tirar uma empresa que fez uma evolução no Vasco? Eu não sei que evolução esse cidadão viu, porque ele, no seu canal, ele passa isso a você. Mas qual tipo de evolução? Qual tipo de evolução? Pagar salário em dia? E vocês acham que é a própria empresa, a 777, que paga esse salário ao Vasco da Gama? Isso ele não passa a vocês. O Vasco associativo, o Vasco SAF, há uma diferença. O RCE, o regime central, né, onde tem aquelas ações de penhora da justiça que o Vasco, infelizmente, era cobrado, e aí tudo que caía na conta do Vasco era comido ali pelo que o Vasco devia a ações trabalhistas, devendo a treinadores, jogadores que passaram no Vasco. E a SAF foi importante para isso, porque isso está aí parado. O RCE, ele fica ali e o Vasco consegue pagar os seus salários e manter os seus salários em dias. Isso é muito importante. Isso não tinha na associação. Tinha que estar sempre pagando o RCE. Só isso, gente. Pois o pagamento dos jogadores, dos funcionários da Vasco SAF,
são feitos pelos próprios ativos do Vasco da Gama. Isso não sai dos cofres da 777, que é uma empresa falida, é uma empresa dura que esses canais não passam para vocês. Isso é uma realidade. Então a situação, né, que é do Pedrinho hoje, presidente da associação, e a oposição, que é liderada, sim, pelo Luiz Roberto Levinciano, com a chapa Somamos, que tem vários grupos políticos, 30 membros aí são do Somamos, do Fusarca, né, de outros grupos de oposição do Vasco, se uniram a Sempre Vasco para tirar essa empresa, a 777, do Vasco da Gama. A gente vai deixar aqui um vídeo de tudo que aconteceu ontem nessa reunião, e um fato muito curioso aconteceu. Um fato que ninguém no Vasco sabia, nem conselheiros, nem torcedores, nem beneméritos, ninguém sabia da situação. Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, eles tinham renunciado às 2 cadeiras de membros da Vasco SAF. Ninguém falou isso, e um rapaz ontem falou isso na reunião do Conselho Deliberativo, que falando com todo mundo que estava reunido naquele conselho ontem, que ninguém sabia dessa renúncia. Olha a bagunça, olha a zona que virou o Vasco da Gama. Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada tinham renunciado às cadeiras de membros da Vasco SAF, as 2 cadeiras, tanto do presidente como a segunda cadeira, né? E ninguém ficou sabendo dessa situação. Olha que fato curioso, olha a zona, olha a bagunça, olha a casa da mãe Joana, que estava com o Vasco, com esses vagabundos que passaram do associativo aí, comandados por Jorge Salgado, Carlos Osório e Roberto Duque Estrada. Uma vergonha, gente. Veja esse vídeo, que é para vocês analisarem realmente o que foi e que o Vasco foi entregue por esses vagabundos que, infelizmente, destruíram uma marca, destruíram uma instituição para passar para credores internacionais que não têm a mínima credibilidade no mercado internacional. Veja aí. Tá. Com relação ao Duque, né, Estrada e o Salgado, a informação que eu tenho é que eles renunciaram à posição às cadeiras que tinham. Então as cadeiras ficaram vagas. Com a eleição do presidente da diretoria administrativa, ele ocupou a primeira cadeira. A segunda cadeira, ela ficou vaga, a primeira cadeira foi ocupada automaticamente com a posse do presidente da diretoria administrativa, e a segunda cadeira ficou vaga. Então, por uma convocação de uma reunião da SAF, na qual eles exigiram que fosse informado os nomes, né, nome da segunda cadeira, aí a presidência desse conselho, ad referendo, seguindo ali uma indicação da diretoria administrativa, indicou o Paulo Salomão para poder ocupar a cadeira durante esse período, tá? E durante esse período aconteceu a reunião que ele esclareceu aqui. Essa renúncia do Salgado e do seu Duque Estrada é uma renúncia de boca? Existe um documento formalizando isso? Porque a gente não está sabendo de nada. Tem. Tem um documento? Sim. Tá bom, obrigado. Essa informação que a gente recebeu da SAF, né? Tanto é que eles estão esperando essa eleição para poder colocar eles lá como representantes do Vasco. Né? Presidente, o senhor informou da renúncia, só que a gente não tem um documento, não chegou para nenhum conselheiro a informação dessa renúncia. A gente está sabendo de boca aqui, a gente está elegendo alguém hoje e ninguém foi, pelo menos, comunicado dessa renúncia. Sim, a renúncia é um ato dele, é um ato potestativo dele. Ele pode renunciar e está registrado lá na SAF que ele renunciou. A informação que a gente recebeu da SAF é que ele renunciou. Essa é a questão, a gente está aqui para votar o novo. A partir do momento que o presidente da diretoria administrativa ele é eleito, ele entra ocupando a primeira cadeira da SAF. A segunda cadeira da SAF está vaga, tanto está vaga que eles pediram a indicação para a gente de um segundo nome, que o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, ad referendo, indicou a segunda pessoa. Isso quer dizer que a cadeira está vaga, eles entendem que a cadeira está vaga. Estava vaga. E colocamos o Paulo Salomão como ad referendo,
foi referendado aqui, agora vamos para a eleição. Não, eu entendo. A questão do questionamento todo é que a gente está sabendo disso agora, que teve uma renúncia. A gente soube agora das datas, até mesmo pelo Estatuto da SAF ser limitado, e a gente está sabendo agora, eu acho que os conselheiros deviam ser comunicados quando existe uma renúncia na cadeira da SAF, para a gente saber de qual data a gente está elegendo alguém. Mas olha só, vamos lá, isso é uma questão da SAF, e a partir do momento em que foi amplamente divulgado que o Pedrinho ocupa a primeira cadeira da SAF e o Paulo Salomão ocupa a segunda. Se as cadeiras são ocupadas por 2 novos integrantes, é porque elas estavam vagas. Entendeu? Então, a questão aqui é como é que se deu a saída dos 2. E a informação que eu recebi é que eles renunciaram. É isso. É isso, meus amigos. É uma situação que, infelizmente, a gente aqui no canal, dia após dia, a gente tem que estar falando em política, pois a política, muita gente fala que é assunto chato. Aqui não é assunto chato. A política é o futuro do clube. A política, ao mesmo tempo, destrói e pode ser a salvação do Vasco. Só precisamos da união, como está tendo aí, de grupos de oposição e de situação, para tirar a 777. É isso que a gente pede. Isso foi feito nos outros clubes, que hoje são clubes aí na associação que fazem sucesso no futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. São clubes que a política, pessoas que eram rivais, se uniram em prol do clube. E hoje fazem um grande sucesso no futebol brasileiro. São os grandes protagonistas, a associação. Então, isso tem que ser levado a sério, principalmente no Vasco. O Vasco enganjado, o Vasco unido, o Vasco politicamente unido, pode ter certeza. União dos torcedores que hoje estão muito polarizados, a união do Vasco vai fazer uma diferença gigantesca. Pois o Vasco unido, pode ter certeza, vai se tornar o maior clube do Brasil, o maior clube da América do Sul, e vai estar ali disputando com toda certeza resultados importantes internacionais em campeonatos do mundo, em competições intercontinentais, onde o Vasco vai ser protagonista. Precisa sim da união da política do Vasco, de torcedores do Vasco, de beneméritos, de conselheiros, da oposição e da situação. Uma união é muito importante, e isso foi muito importante a gente ouvir nessa reunião do Conselho Deliberativo. O Vasco unido, pode ter certeza, ninguém vai conseguir segurar o gigantismo dessa cruz de Malta que está aqui atrás. Pode ter certeza, isso é muito importante. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal!